Porque o seu cérebro, devido à sua crença, cria o que a gente chama de distorções cognitivas. Tem várias, porque durante a sua vida inteira foi essas experiências, foram traços de memória atrás de traços de memória envolvendo rejeição. Pequenas coisinhas que vão acontecendo e a pessoa vai construindo uma imagem que faz ela concluir que ela é uma pessoa que não vai ser amada, que não vai conseguir ninguém. Aí você vai investigando e você não encontra evidências por que ele tá falando. É quase um daltonismo emocional. Muito do que a gente vive hoje é baseado em experiências que a gente teve do passado. Sim, assim, você pode esquecer algumas. Esquecer. É que você tem que pensar assim: o seu cérebro é caro. Ele tem 2-3% do tamanho do corpo, mas consome 20% de energia. Uhum. É caro manter o cérebro ativo. O cérebro é um órgão caro. Por que eu tô falando tudo isso? Porque para alguma coisa ficar armazenada ali, tem que ter sido importante para você. Então a gente esquece muita coisa. Mas às vezes pode estar armazenado num lugar que racionalmente a gente não lembra, mas tá lá? Pode estar, mas ainda assim a gente esquece. Quando você fala assim, tudo fica armazenado no cérebro. As coisas importantes, sim. Tudo fica armazenado no cérebro. Mas tem coisas que você esquece. Real mesmo. Você não armazena. Mesmo você não sabendo que não armazenou. Tem coisas que você não computou. Mas normalmente traumas… Aí que tá. Ficam armazenados. Um trauma, normalmente você armazena e armazena muito bem. Mas pode ser um trauma que você não lembre, por exemplo? Que tenha vivido tipo de pequeno, um acidente, um abandono, alguma coisa… Pode ser. Existe um processo chamado de despersonalização ou desrealização. Uhum. Pessoas que sofreram um trauma muito forte, isso é bem louco assim, Rê. Pessoas que sofreram um trauma muito, muito forte, como por exemplo abusos, agressão física, alguma coisa assim, principalmente quando pequeno. Algumas dessas pessoas desenvolvem um transtorno de estresse pós-traumático com desrealização. Você já ouviu esse termo? Não. Autossabotagem, alguma coisa? Não. Desrealização é você enxergar você como se você fosse outra pessoa. Você você teve um rompimento com a realidade e você tá como se você estivesse se enxergando de fora, como se você fosse uma outra pessoa. Despersonalização é como se você não fosse mais aquela pessoa e você tá se enxergando de uma outra ótica. Dá um exemplo, então, uma pessoa, sei lá, um exemplo do seu consultório, que você pegou uma pessoa que foi abusada. Como que é o comportamento dela se vendo de fora? É que, tipo assim, normalmente a despersonificação ou a desrealização acontece principalmente na hora do trauma. É como se o cérebro criasse um mecanismo de defesa. É muito louco isso, mas é como se ele criasse um mecanismo de defesa de enxergar que aquilo ali que tá acontecendo é tão grave pra você que é uma outra pessoa que tá passando por aquilo e não você. Não foi comigo, né? É muito louco. Não foi isso. comigo. Exato. E aí, dessa maneira, é como se ele não… Ele continua armazenando ou ele armazena como se fosse uma memória de outra pessoa? Ele armazena aquilo e aquilo vai influenciar no seu comportamento pra frente, mas muitas vezes você não tem um acesso tão direto àquilo. Então você tem paciente que fala, eu acho que aconteceu isso, eu não lembro ao certo, mas tinha uma mão ali, tinha alguma coisa. E aquilo fica perpetuando, fica modulando o seu comportamento para sempre. Mas olha só, por que memórias emocionalmente carregadas a gente tende a lembrar mais? Tanto positiva quanto negativa. Então você passou no concurso, passou na prova, casou, memórias, cheiros, memórias se misturam muito com cheiros. Você passa na rua, sente um perfume que você lembra de uma pessoa de 5 anos atrás que você nem lembrava antes. Experiências sensitivas estão muito associadas a memórias, mas as memórias traumáticas, elas fixam tanto no cérebro porque elas são importantes, porque aquilo foi um evento perigoso para você. E quando você olha para neurobiologia, tem todo sentido, porque estresses agudos, quando você passa por um quadro de estresse agudo, você libera substâncias que a gente chama de… Não precisam saber esses nomes, mas só para vocês ouvirem. A gente chama de glicocorticoides. Os glicocorticoides, quando liberados, eles atuam no cérebro aumentando a retenção da memória. Então, quando você está num estresse agudo, o seu cérebro meio que liga uma chave onde tudo que acontecer naquele momento você vai ter uma propensão maior a lembrar. Salvo se você despersonalizar, mas daí é uma coisa mais rara, é difícil de acontecer, poucas pessoas têm isso e normalmente é mais na infância. Uhum. Agora, um estresse, por exemplo, você foi falar em público, primeira vez, apresentar um trabalho na graduação ou no ensino médio,
e você teve sudorese, o coração tá aqui, você tá ansioso, você lembra de tudo daquele momento, porque o seu cérebro faz questão de registrar porque tá sendo um perigo para você aquilo, e ele quer lembrar de você para não voltar naquilo, porque aquele momento foi perigoso. O que isso vai acontecer? Isso vai gerar um traço de memória no seu cérebro. E a partir de agora, sempre que você tiver que falar em público de novo, aquele traço de memória vai ligar e vai fazer você se esquivar daquele momento. Então vai aumentar a sua ansiedade e você vai querer sair fora. É isso que acontece no relacionamento. A pessoa foi traída, a pessoa foi… Ou tomou um pé na bunda. Tomou um pé na bunda, foi traída, tomou um pé na bunda, não foi correspondida, não foi recíproco enquanto a pessoa se doou. Aquilo vai formar um tracinho de memória, porque teoricamente o cérebro interpreta aquilo como perigoso. E aquele tracinho de memória vai modular o comportamento daqui pra frente daquela pessoa. E aí, esse tracinho de memória dá pra ser alterado? Dá pra ser alterado. Só que pensa assim, normalmente não foi a única vez que aconteceu. Eu dou alguns exemplos às vezes. Imagina assim, o seu cérebro ele vai se moldando durante a sua vida e metaforicamente formando várias camadas de memória ou camadas experienciais. O que significa isso? Então imagina que lá na infância, no seu ensino fundamental, você foi rejeitado por um grupo de amigos e sofreu bullying. Oh, meu Deus, eu todinha, gente. Eu era magrinha, chamada de palitinho de churrasco, tinha cabelo Chanel, capacetinho. Nenhum menino queria ficar comigo. E daí imagina, no ensino médio, você começou a namorar uma pessoa e a pessoa te traiu. E, aquilo arrasou você porque você já tava vindo de um momento que você era rejeitado. Aí finalmente você foi aceito por alguém, essa pessoa quebrou sua confiança que você se entregou. Aí na graduação você não conseguiu entrar em nenhum grupinho de amigos, etc. E você começou a trabalhar. Entendi. E você, quando vê, você ao longo do tempo, você tem uma linha que costura a sua vida, que faz você chegar na conclusão que você é uma pessoa que não vai conseguir ninguém. Porque durante a sua vida inteira foi essas experiências, foram traços e traços e traços e traços de memória atrás de traços de memória envolvendo rejeição. Se você não trabalha isso em psicoterapia, ou se você eventualmente não encontra uma pessoa que muda isso, que fala, caramba, cara, olha só que pessoa legal, ela é diferente. Claro que é diferente porque finalmente você encontrou alguém que fez o oposto do que as pessoas fizeram com você. Então tem pessoas que dão um certo azar, que elas não são rejeitadas no mesmo âmbito, mas são rejeitadas de formas diferentes. Então o pai prefere o irmão do que ela, os pais preferem o irmão do que ela, a festa de formatura não foi chamado do amigo porque o amigo esqueceu. Pequenas coisinhas que vão acontecendo e a pessoa vai construindo uma imagem, que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de crença central, que faz ela concluir que ela é uma pessoa que não vai ser amada, que não vai conseguir ninguém. Aí ela vê o mundo nessa ótica. Aí ela chega em terapia e fala, putz, cara, minha mulher não gosta de mim, minha mulher acho que não me dá afeto, não sei o quê. Aí você vai investigando e você não encontra evidências por que ele tá falando. Porque a pessoa construiu uma lente, uma forma de enxergar o mundo que tá incongruente com o que de fato acontece no mundo. É quase um daltonismo emocional. Eu vou dar um exemplo pra você. Eu tinha um paciente que ele, muito tempo atrás já, ele tinha um problema ele achava que as pessoas estavam rindo da cara dele sempre. Ele teve um histórico de bullying, teve uma pessoa que se relacionou com ele uma vez e terminou com ele e falou do peso dele, que ele tinha sobrepeso, tinha um problema com o corpo dele e tal, ele não tinha uma autoestima muito alta. E ele começou a desenvolver uma paranoia de que as pessoas estavam rindo dele sempre, estavam olhando pra ele, etc. Tipo uma perseguição, né? Isso, e ele criou uma lente. É como se botasse um óculos assim e começa a enxergar o mundo por aquela lente. Então as pessoas não estão olhando pra ele, óbvio que não, mas ele começa a achar, as pessoas estão cochichando, ele acha que é dele, e isso começa a elevar o nível de ansiedade e a vida fica disfuncional, porque você não faz mais nada, você acha que as pessoas estão falando só de você. Teve um dia no supermercado que ele teve uma crise de ansiedade muito forte. Atendi ele, cara, faz muito tempo já que eu atendi ele. Ele teve uma crise de ansiedade, foi antes da pandemia. Ele teve uma crise de ansiedade muito forte, muito forte, muito forte. E ele chegou na clínica e tal, conversar. E eu falei assim, então, por que você teve essa crise de ansiedade? Ele falou, não, tinha 2 pessoas rindo de mim. Aí eu falei, quais pessoas estavam rindo de você? Aí ele falou assim, tinham 2 pessoas no corredor do supermercado rindo de mim e tal, do meu peso. Eu falei, tá, mas e aí quem faz terapia cognitiva comportamental sabe que qualquer terapeuta cognitivo comportamental pergunta isso hora ou outra.
Quais as evidências que você tem pra isso? Não, mas estavam rindo de mim. Eu tava no corredor e elas estavam rindo, era de mim. Foi uma coisa Claro que era dele, óbvio, né? Que era dele. A crença dele leva a crer que ele era dele. Aí eu perguntei, tá, mas essas pessoas te viram? Elas te olharam? Ele falou, sim, acho que sim. Aí você começa a cutucar, a gente chama isso de questionamento socrático. Você vai respondendo só com pergunta. Elas te olharam? Não, acho que sim. Como é que você sabe que elas te olharam? Não, talvez elas não tenham me olhado. Que distância que elas estavam de você? Estavam um pouco perto. Eu falei, o que é um pouco perto? É perto aqui ou perto lá? Porque um pouco perto, o que é um pouco perto? Perceba que e ele vai barganhando. O paciente, ele vai barganhando com essa crença. É tipo a pessoa que acha que a namorada tá traindo ou que a namorada não gosta, ele barganha. Sempre tem uma evidência. Não, mas ela mexeu no celular quando tava olhando na geladeira. Não, mas ela saiu com a amiga e demorou mais. E vai barganhando, vai achando que tá acontecendo alguma coisa. Aí eu perguntei pra ele assim, quem eram essas pessoas? Você conhecia elas? Não conhecia. Como é que elas eram? Juro pra você. Ela falou assim, o paciente falou assim, eram 2 senhorinhas de cabelo branco. Eu falei assim, mas o que 2 senhorinhas de cabelo branco não tá fazendo rindo de você no supermercado terça-feira de manhã? Né? Talvez nem consiga enxergar. Aí ele olhou pra mim, eu lembro até hoje, ele regalou o olho assim e falou assim, mas então eu tive uma crise de ansiedade do nada, por nada? Eu falei, muito provavelmente. Por quê? Porque o seu cérebro, devido à sua crença, cria o que a gente chama de distorções cognitivas. Tem várias. A mais comum em pessoas com ansiedade, por exemplo, catastrofização. Acha que um negócio... Não, porque o chefe me chamou para uma reunião, vai me demitir. Então catastrofiza sem ter uma evidência nenhuma. Ninguém sabe o que está acontecendo. Leitura de mente. Essa é muito comum na clínica. A pessoa acha que sabe o que os outros estão pensando. Isso é muito comum. Não, eu tenho certeza que ele acha isso de mim. Como, cara? Às vezes a pessoa... eu vejo um pouco mais da mulher com o homem, né? A mulher já tem certeza do que o cara tá pensando. Cara, às vezes o cara é o contrário, ele não tem a menor ideia do que a mulher tá pensando. Às vezes a pessoa não, porque a pessoa passou no corredor e não me deu oi. Vai saber, cara. A pessoa às vezes tá com mãe, tá internada com Covid, sei lá, alguma coisa. Ninguém sabe, entendeu? Eu vou te falar que isso eu acho que é um dos principais sofrimentos de hoje, né? Eu vejo muita gente tirando as próprias conclusões, né? Criando um cenário na cabeça. É que pensa assim, ó, existe essa lente, que são as crenças centrais. Quando o cara vai pra terapia, o que ele faz? O que um terapeuta cognitivo comportamental faz? Quando ele faz esses questionamentos socráticos, quando ele faz o que a gente chama de análise funcional, que é ver como que o paciente se comporta em determinados contextos, aonde esses pensamentos distorcidos surgem mais, com quem que eles surgem mais, às vezes tem gatilhos específicos. Quando o terapeuta começa a cercar isso, basicamente o que ele está fazendo é limpando a lente do paciente. Então ele passa um paninho, aquela lente embaçada, suja, que não deixa a pessoa ver a realidade, passa um pano. Meu paciente depois voltou ao supermercado, falei, agora você vai voltar ao supermercado. Dei uma tarefa para ele, falei, você vai voltar. E você vai voltar ao supermercado e sempre que você achar que alguém tá rindo de você, eu quero que você se pergunte quais as evidências que eu tenho para esse pensamento, que eles estão rindo de mim. Chegou no supermercado, tinha um cara comprando frutas com fone de ouvido rindo. A ansiedade dele subiu, tá rindo de mim, tá rindo do meu corpo. O cara era forte, tá rindo porque eu sou gordinho, não sei o quê. Aí ele começou a se questionar, não, mas peraí, ele nem me olhou, ele nem me viu, ele nem sabe que eu tô aqui ainda, como é que ele ia estar rindo de mim? E aí você começa a racionalizar em cima daquela situação e você diminui aqueles pensamentos paranoicos que você tem. E no relacionamento é basicamente o que a gente faz com pessoas que têm problemas com ciúme, autoestima, etc, que acha que a outra pessoa tá fazendo alguma coisa, quando na realidade muitas e na maioria das vezes o problema tá na pessoa que tem as sensações. Por exemplo, pessoas que têm ciúmes. Pessoas que têm ciúmes, o ciúme ele é caracterizado por pensamentos obsessivos. Então você tem um certo grau de obsessão, você fica com pensamentos de que tá acontecendo, de que a pessoa tá falando com o outro, de que o outro não sei o quê. E muitas vezes você tem compulsões, comportamentos compulsórios ou comportamentos compulsivos de ver. Então você olha o celular escondido, vê a pessoa botar senha e depois mexe no celular sem a pessoa ver. Em casos mais graves, segue a pessoa na rua para ver onde a pessoa tá indo, vê quem curtiu as fotos no Instagram. Então você tem um elevado grau de ansiedade que faz você ir lá e verificar de alguma forma aquilo para tentar diminuir essa ansiedade, quando na realidade você tem que racionalizar, ver o que o ambiente tem evidência para isso, tem alguma coisa que está levando você a concluir isso, ou isso são coisas que você e conjunturas que você está criando na sua cabeça, tal qual o meu paciente achou que 2 senhoras estavam rindo da cara dele. E se tivesse?
Bom, E se fosse verdade? Pois é. Elas estavam rindo mesmo, tirando onda da sua cara. pois é, aí você, Apontando o dedo ainda. aí você tem que trabalhar com o paciente a ideia de que, cara, esse é mais problema delas do que seu. Exatamente. As pessoas que são as putas nas babacas, tá ligado? Vai estar rindo dos outros no lugar. Cara, tem um canal, velho, chamado Motivadores de Sucesso. É os meus cortes lá, cara. O cara bota umas thumb que viraliza. Bota aí, pessoal, no Google depois. Motivadores de Sucesso.